Bom dia! Bom dia! Como que vocês estão? Vocês estão bem? Maravilha. Gente, primeiramente, antes de começar a palestra, eu gostaria de agradecer a Deus por esse momento, por Ele estar me proporcionando essa oportunidade, e a Camila e ao Felipe por proporcionar esse momento. Eu espero que na palestra de hoje, junto com os conhecimentos que a Luciana passou, vocês saiam daqui e tomem melhores decisões no dia a dia de vocês, para que vocês tenham melhores resultados, não só na empresa, mas na vida de vocês também. Maravilha? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre alimentação, que é um tema que está bem alta, né? Monjaro. Todo mundo está falando de alimentação, de Monjaro, e muita gente foca na alimentação só na parte da estética. Mas sabe o que eu vejo pouca gente falar? Sobre como a alimentação influencia a alta performance do empresário, as decisões que movem uma empresa. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabia que se vocês comerem uma maçã por dia, no final do mês, vocês podem ter 1.000, 5.000, 10.000 reais a mais no bolso de vocês? Ao longo da palestra vocês vão entender tudo isso, tá bom? E, gente, vamos lá. Todo empresário que está aqui hoje quer crescer, certo? Ninguém estava num domingo à tarde, falou e pensou, eu vou abrir uma empresa. Não, isso não aconteceu. Vocês abriram a empresa por algum motivo. E eu quero que vocês lembrem. Qual que foi o motivo pelo qual vocês abriram a empresa de vocês? Por quê? Por quê? Alguns querem ter mais dinheiro, alguns querem deixar um legado. A Iluminari, por exemplo, quer deixar um propósito. Cada um tem um motivo muito interno e muito específico pelo qual abre empresa. Eu quero transformar a vida das pessoas através da alimentação. Esse é o meu sonho. Esse é o meu propósito. E tem o seguinte. Tem um problema. Porque é o seguinte. Quando a gente abre uma empresa, a gente acha, primeiro, que tudo vai ser mil maravilhas, né? A gente não vai ter mais um chefe. A gente vai fazer o que a gente quiser. Vai ser tudo mais tranquilo. Vai vender pra caramba, só que é o seguinte, você tá todo mês lutando ali com uma renda imprevisível. Você tem que se gerenciar, e se gerenciar é difícil, né, Lu? Você acabou de falar isso daqui. Você tem muitas demandas, você tem que vender, você tem que contratar, você tem que produzir, tem que treinar. Isso tudo exige o quê, pessoal? Uma coisa chamada energia. Energia. Só que tem um problema. A maioria está ficando sem essa energia. E para a gente atingir o sucesso, para a gente atingir o propósito do nosso negócio, vocês acham que sem energia a gente vai conseguir? Um maratonista que não consegue correr vai conseguir terminar a maratona? Não vai. E hoje em dia tem um novo normal. Gente, eu conheço cada vez mais pessoas que dormem muito pouco, ainda mais o empresário, que tem um monte de coisa para resolver. Não sabe como que vai pagar as contas no final do mês? Exato, os funcionários que dão dor de cabeça, né? E tem cada vez mais pessoas, ainda mais no meio empresarial, dormindo muito pouco. Eu conheço muita gente que tem insônia. Né, Zildinha? O estresse. O estresse também é uma constante na vida do empresário. Porque é muita coisa para lidar, é muita demanda. Eu estava falando com uma pessoa que veio para o evento e o gestor dele acabou pedindo demissão ontem. Imagina o estresse que isso gera, né? Cortisol lá no alto, no talo. Muita gente também, muito empresário que eu conheço, trabalha enquanto almoça. Ou às vezes nem come. Pula a refeição pra caramba, porque é aquilo. Né? Não prioriza a alimentação, prioriza as coisas que tem que fazer. E eu super entendo, tá, gente? Não tô julgando, não. Porque eu sei que realmente é muita coisa. Mas tem muita gente que nem para fazer uma refeição durante o dia. Ah, esse daqui é clássico, exagerar no café. Essa semana eu atendi uma menina de Santa Catarina.
ela tem 24 anos de idade. Sabe quantas xícaras de café ela bebe por dia? 6. Sabe quantas isso dá na semana? 42. No mês, ela toma 168 xícaras de café. E ela falou pra mim, eu não consigo dormir à noite. Eu falei... Dá mais de 20 miligramas de cafeína. Exatamente. E a maioria das pessoas está terminando o dia totalmente exausta, sem energia nenhuma. E, gente, o cansaço de longe é a principal queixa dos meus pacientes. De 141 pessoas que passaram comigo, 100, isso é, 70% dos meus pacientes relatam que o cansaço é o principal sintoma que eles sentem no dia a dia. Seguido pela concentração, pela falta de concentração e pela falta de memória. E aí eu pergunto para vocês, quem que está aqui, está nesse quadro aqui? Eu tenho certeza que tem muita gente cansada, muita gente que sente sonolência o dia inteiro. A memória já não está funcionando tão bem. Também é muita coisa para resolver, né? E, gente, esse é o novo normal. Só que o normal não significa saudável. E a gente tem uma mania feia de normalizar as coisas que não era para a gente normalizar. A mesma coisa de bebida. Muita gente bebe, é comum, mas isso é bom? É bom beber até o talo? Muita gente faz isso. Então, por que a gente normaliza uma rotina que não é eficiente, principalmente para o empresário que quer ter resultado? Por que a gente normaliza tanto o pular de uma refeição, uma noite de sono mal dormida, o estresse constante? Por que a gente normaliza tanto isso? E você nunca vai conseguir ter uma mente de alta performance dentro de um corpo de baixa performance. Não adianta. É que nem um atleta. Um atleta ele nunca vai conseguir correr uma maratona se ele não tiver com o corpo em dia. E a alta performance, pessoal, é um sistema. É um sistema dividido em 4 pilares. O primeiro pilar é o pilar biológico. É tudo que diz respeito à nossa saúde. Tá? O segundo pilar é o pilar comportamental, que aqui eu sei que todo mundo, eu também me incluo nessa, todo mundo tem algum hábito que não é tão bom. Por exemplo, às vezes pegar o celular, abrir o Instagram e ficar rolando Reels. Certeza que tem muita gente aqui que faz isso. Ou comer um docinho depois do almoço. É um hábito comportamental. E quando o nosso comportamental não está alinhado para aquilo que a gente quer alcançar, a gente vai sim ter prejuízo no nosso resultado final. Organização e estratégia. Muita gente não planeja o dia, não planeja a semana, não planeja o mês. E isso tudo cobra um preço. Né? Que nem a Luciana estava falando. O empresário já tem muita coisa para fazer. Se ele passa 8 horas, 12 horas, 16 horas por dia tomando decisões que não levam para onde ele quer chegar, ele está fazendo força para o lugar errado. E saúde mental e emocional é o último pilar da alta performance, porque se a gente não cuida do que está aqui dentro, de traumas não resolvidos, de coisas do passado que nos machucaram, vai chegar um momento que isso vai sair para fora e isso vai prejudicar muito a nós mesmos e também o nosso negócio. Então a alta performance está baseada nesses 4 pilares. E no pilar que eu vou me aprofundar é o pilar biológico. Tá fazendo sentido a palestra até aqui, pessoal? Maravilha. Agora eu vou brincar um pouquinho com vocês. Vamos lá. Começar pelo pilar número 1, que é o sono. Como que está o sono de vocês? Vocês estão dormindo bem? Agora sim. Mas estava difícil. Maravilha. O pessoal aqui tá show. Nath tá em dia, né? Gente, o sono é o maior detox que a gente tem no nosso corpo. Não é shot de limão de manhã, não. Não é água com limão. Cúrcuma. Cúrcuma é bom, desinflama. Mas o sono é o maior detox que a gente tem no nosso corpo. E às vezes é com uma noite de sono bem dormida que a gente consegue ter a solução para resolver um problema que a gente não estava conseguindo resolver. Se a gente ficar com insônia, ficar preocupado e não conseguir dormir, como que a gente vai ter energia para acordar no outro dia para resolver os problemas?
O segundo pilar, esse eu sei que pega para muita gente, que é o exercício físico. Como que tá o treininho de vocês aí? Como que tá o corpo de vocês? Por que que o exercício físico é um pilar da alta performance? Porque isso melhora a sua circulação sanguínea, distribui melhor a energia para o seu corpo, libera dopamina, endorfina, tudo que vai te deixar bem. Agora, quando a gente não está cuidando dessa área, e eu não estou pedindo para ninguém ser um atleta, não precisa, mas é fazer o mínimo para o seu corpo funcionar bem, ok? Temos também aqui a suplementação. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quanto tempo faz que vocês não fazem um exame de sangue? Vamos lá. Tem muita gente que tem uma falta de energia muito grande porque está com falta de vitamina, está com falta de mineral. Eu pego muita gente no meu consultório que está anêmica, que está com ferro lá embaixo. E aí a pessoa não vai rodar mesmo, não vai funcionar. Mesmo ela tendo uma boa noite de sono, ela não vai dormir bem. Ela não vai render bem no dia a dia. Porque está faltando nutriente. Agora, esse daqui também pega, que é a hidratação. Como que está o consumo de água de vocês? Maravilha. Esse ponto é muito importante, pessoal. E é um ponto que na correria do dia a dia a gente também deixa passar. E eu vou falar um pouquinho também sobre a alimentação, que a alimentação é um pilar, como a gente está na correria do dia a dia, é um pilar que a gente não coloca tanto como prioridade, a gente deixa passar muito. Às vezes é muito mais fácil pedir um iFood, comer uma coxinha ali na padaria, pedir um hambúrguer, do que fazer uma refeição mais completa. E, gente, qual desses pilares aqui vocês acham que gera um retorno maior para o empresário? Eu falo que 70% é alimentação e 30% é treino. Tá. Isso é importante. Maravilha. Alguém mais? Boa. Exato, pessoal. É a combinação de todos eles que geram uma alta performance no dia a dia. Não é um isolado, porque não adianta nada eu ter uma alimentação muito boa, mas uma hidratação muito ruim e um sono muito ruim. Quando tudo está junto, o nosso corpo ele funciona de uma maneira muito melhor. E falar um pouquinho do cérebro agora, porque, gente, toda decisão tem um custo de energia. Toda decisão tem um custo de energia. A gente está o tempo todo gastando energia. E o problema não é a quantidade de trabalho, é a quantidade de decisões que a gente toma no dia a dia. Alguém aqui sabe quantos pensamentos a gente tem no dia? Gente, a gente tem cerca de 40 a 50 pensamentos por minuto. Isso, no final do dia, dá cerca de 50 a 70 mil pensamentos. Uma mulher, eu acho que é muito mais. Agora, sabe quantas decisões a gente toma no dia a dia, de forma automática? Cerca de 35 mil decisões. 35 mil. Tudo de forma automática. E aquilo, o quanto que isso não gasta de energia? Esses pensamentos, essa quantidade de decisões, e imagina se seus pensamentos estão tudo focado em problema. 12 horas por dia pensando em problema. Nossa, são 50 mil vezes que você pensou no bendito do problema. E isso drena a energia. E o cérebro, ele cansa. Né? Que nem a Lu estava falando, o cérebro ele gosta de economizar energia. Só que, se a nossa cabeça não está bem alinhada, e o nosso cérebro não está bem nutrido para lidar com essa quantidade de energia, ele vai cansar, ele é que nem um músculo. Para vocês terem noção, o cérebro, ele é um órgão que ele pesa 2% do nosso peso total e ele consome 20% de energia do dia a dia. Ele consome muita energia, porque ele não está só fazendo o papel de você pensar. Todos os seus sentidos são processados pelo seu cérebro.
tudo é processado pelo cérebro. Então, quanto mais você está usando ele, mais energia você está gastando. E quanto mais você pensa, mais energia você gasta. Gente, o combustível que a gente coloca no nosso cérebro importa. Deixa eu fazer uma pergunta. Se todos daqui tivessem uma Ferrari, vocês iam colocar a gasolina nela do Zezinho da esquina? Vocês iam colocar um combustível de qualidade, né? Então, deixa eu fazer uma pergunta. Se com uma Ferrari a gente colocaria um combustível de qualidade, por que no nosso corpo a gente coloca um combustível de má qualidade? Adulterado. E o cérebro é o maior motor da nossa empresa. E a nossa performance, pessoal, começa no prato. Qual que é mais gostoso dessa imagem aqui? Só que, qual que vocês acham que é o melhor para o nosso cérebro? Da esquerda ou da direita? Só que geralmente é o que a gente não prefere, né? Só que... Maravilha, a Zilda prefere. Boa, Zilda. Então, gente, é o seguinte, o da direita, ele dá muito mais performance para o nosso cérebro. É o combustível que o nosso cérebro quer, mas geralmente é o que a gente não dá para ele. E eu vou dar 5 dicas rápidas para melhorar a energia de vocês no dia a dia. Na verdade, são 6, tá? Não deixe o seu cérebro trabalhar desidratado. Bebam água, pelo amor de Deus. Por quê? 70% do corpo de vocês é água. As reações químicas que estão acontecendo nesse exato momento dentro do corpo de vocês é água, tá? E é o seguinte, eu tenho um paciente que ele chegou para mim, ele tinha muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. Aí eu fui ver o nível de hidratação dele. Eu perguntei, cara, você está bebendo quanto de água? Ele falou, às vezes eu não tomo nem um copo. E ele sentia muita dor de cabeça. Aí eu falei para ele, campeão, faz o seguinte, você vai passar essa uma semana focando em melhorar sua água. Em uma semana, a dor de cabeça dele zerou. Por quê, pessoal? O nosso cérebro também precisa de hidratação. A gente tem um líquido chamado líquido cefalorraquidiano. E ele tem uma função muito importante, que é nutrir o nosso cérebro, proteger o nosso cérebro e equilibrar o nosso cérebro. Então, quando a gente não bebe água, a gente está deixando o nosso cérebro irritado. A gente fica mais nervoso, a gente fica mais estressado. Agora, outro ponto que também é interessante falar, se vocês não beberem água, sabe da onde que o seu corpo vai tirar água para ele poder se sustentar? Do seu intestino, que forma o seu cocô. Ou seja, você está usando água para formar suas fezes para se nutrir. Então, olha a importância de se hidratar corretamente. E aí, onde você fica ressecado, tem muita gente com problema intestinal. Mas, gente, a água, ela é base para o intestino funcionar. Tá bom? Enfesada, essa é a palavra. Proteína. Não é só para construir músculo, não, gente. A proteína também alimenta o cérebro. Ela é responsável por formar alguns neurotransmissores do bem-estar. Eu acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar de dopamina, né? A dopamina, ela é um neurotransmissor da motivação, ela te motiva a fazer as coisas. Só que quando a gente tem baixa em proteína, a gente não consegue produzir esse hormônio de uma forma de uma forma adequada. E aí você vai ficar com menos ânimo no dia a dia. Serotonina, hormônio do bem-estar, também é produzido a partir de proteína. A gente também tem acetilcolina, que é o hormônio do foco, produzido a partir de proteína. GABA, quem aí é muito nervosinho e estressado? Quando a gente consome mais proteína, a gente consegue produzir uma molécula chamada GABA, que relaxa o nosso corpo. Então, olha a importância da gente fazer um bom consumo de proteína no dia a dia. E, gente, é fácil. É ovo, é frango, é carne, é peixe, feijão. Facinho.
Dica 3. Evite montanhas russas de energia. Evitem trocar refeições sólidas por lanches rápidos. Por exemplo, por um doce, por um salgado, por um iFood, por um hambúrguer. Porque esse doce rápido, essa refeição rápida, ela vai te dar uma energia de curto prazo. Depois essa energia vai cair, você vai continuar com fome. Se tiver happy hour ali na tua empresa, você vai comer muito mais depois. E não vai fazer com que a sua energia suba. Tá? Então, evitem trocar uma refeição sólida por doces de curto prazo, por alimentações rápidas, tá bom? Tenham regularidade nas refeições também. Eu não estou falando para ninguém aqui comer de 3 em 3 horas. Não precisa comer de 3 em 3 horas. Mas é estruturar a refeição no dia a dia. Se vocês conseguirem manter pelo menos de 3 a 4 refeições no dia, já está ok. A gente só precisa estruturar, porque eu sei que o pular de refeição é um problema que muita gente tem. E planeje a sua alimentação como você planeja a sua agenda. Quando você planeja as suas alimentações, fica tudo mais fácil, porque você está poupando energia do seu cérebro. A gente planeja a agenda, planeja a reunião, planeja atender o cliente. Mas e a nossa alimentação? A gente está planejando ou não? E algo que é muito esquecido, focar em frutas e vegetais. Por quê, gente? Eles são o segredo da nossa saúde. São eles que dão muitos micronutrientes para o nosso corpo funcionar da forma mais adequada possível. São eles que vão fazer com que a nossa energia fique lá em cima. Tá bom? Gente, se alguém não tiver tempo aqui para comer uma banana, para descascar uma banana, ou para comer uma maçã, por favor. E eu não acredito que os empresários não valorizam a própria saúde. Eu entendo, pessoal, que a demanda é alta, que os problemas são grandes, que o dia a dia é pesado. Só que é o seguinte, a gente foi fazendo tantas coisas, que muitas pessoas se esqueceram de colocar na lista de prioridades. Geralmente o empresário se deixa por último. E cuidar de você mesmo não é um egoísmo, é uma estratégia. Você é o maior ativo da sua empresa. Imagina, se você fica doente, como que sua empresa vai rodar? Se acontece alguma coisa contigo, seu sonho já era. Então, cuidar de você mesmo é estratégia.